Graça e paz, caros irmãos. Nesta manhã eu gostaria de deixar aqui para os irmãos uma palavra para a defesa da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Então, se trata de uma explicação que também já foi vinculada por muitos, ou melhor, vinculada não seria a palavra correta, já foi questionada, ou houve um questionamento a respeito do que muitos já ouviram e alguns até acreditam que isso possa não contrariar a palavra de Deus. Porém, eu, dentro das Escrituras Sagradas, vou provar para os irmãos que nós não podemos e não devemos entrar nesse movimento para não desagradarmos a Deus. Por isso nós vamos ler novamente, ontem também Deus me deu um estudo sobre essa parte, mas no livro de João, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 6, da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso está na Bíblia King James, 1611, mas pode encontrar também qualquer outra Bíblia, João Ferreira, enfim. 1 João, o livro de 1 João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 6. E o que me faz ler esse versículo, irmão? Podemos entender que na atualidade, hoje, no dia que vivemos, vou pegar a Bíblia aqui, irmão, para ficar acompanhando também. Se precisar algum versículo, nós temos a Bíblia aqui para poder nos dar respaldo, porque para nós é somente as Escrituras, irmãos. Quando falamos alguma coisa, falamos dentro do texto. E procuramos ver o contexto, para nós não deixarmos pegar versículos isolados que possam trazer uma outra interpretação. Porém, este versículo, embora eu estou lendo apenas ele vai contrariar tudo aquilo que os homens querem fazer. Não precisa nem outro versículo, porque esse aqui já vai responder a todas as questões referentes, irmãos, ao pluralismo. Quer dizer, quando nós estamos de frente a uma pessoa, uma crença, vamos dizer assim, nós, vamos supor, somos evangélicos, chega uma pessoa de uma outra crença, que não crê no mesmo Deus que nós, que não acredita na mesma palavra que nós, que acredita em outra palavra, que não é aquela que está aqui na Bíblia Sagrada, não é a palavra de Deus da Bíblia Sagrada, mas acredita numa palavra de um outro livro, que às vezes também eles acreditam que aquele também é Deus. Então, o pluralismo me faz, dentro desse contexto, dessa interpretação, irmãos, dizer que eu tenho que aceitar aquela divindade e dizer também que ele também não importa o Deus que ele esteja servindo, porque isso quer dizer todo caminho que fala de Deus vai levar a Deus. Então isso seria uma mentira e nós não podemos também, e não só seria uma mentira, como seria um agravo contra o Espírito Santo, porque nós, irmãos, eu posso dizer que isso até pode se tornar uma blasfêmia, porque uma pessoa que adora a um outro espírito, a um outro que anteriormente estava com Deus e foi lançado aqui na terra, hoje tem denominações para esse, a qual não vou citar o nome, porque pode até, muitos se sentem ofendidos. Então não é que eu tenha medo de citar o nome, irmão. Eu não tenho medo, estou falando aquilo que é real. Mas eu também não quero perder esse canal, porque é um canal que eu posso usar para evangelizar. E para aquele que é sábio, não precisa
Sabe o que eu digo? Não é que sabe ler, escrever. É aquele que tem o temor de Deus, já sabe de quem estou falando. Você não pode agradar a Deus, vou falar dentro da linguagem bíblica, e a Mamon. Você não pode pôr um pé dentro de um barco, de um barquinho, e colocar o outro pé dentro de outro barquinho, porque daqui a pouco eles não vão ficar caminhando juntos né? E dizem a mesma palavra também diz, como caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? E por que eu estou falando isso, irmão? Porque os homens estão já praticando, querendo praticar, eu digo querendo praticar, ou até já estão praticando, vamos dizer assim, o ecumenismo. O ecumenismo. Bom, antes de eu falar a respeito do ecumenismo, vocês têm que saber de onde surgiu esse movimento que agora está sendo manifestado, mas faz muito tempo que esse movimento vem trabalhando. O movimento ecumênico, irmãos, tal como conhecemos hoje, surgiu a partir de uma conferência. Sim, de uma conferência, quer dizer, de uma reunião, para os irmãos mais simples entenderem. Surgiu de uma reunião missionária mundial, realizada em 1910. Foi realizada esta reunião, esta convenção, ok? Em 1910, em Edimburgo, acredito eu. Eu marquei o nome da cidade, vamos ver aqui. Edimburgo, aqui na Europa, na Escócia. A principal expressão atual desse movimento é o Conselho Mundial das Igrejas. Hoje, atualmente, já existe também o Conselho Mundial das Igrejas, que foi criado na Holanda em 1948, certo, irmãos? Idealizada e realizada por John Mott, metodista em sua motivação original, quer dizer, metodista na sua motivação. Eu não estou aqui atacando nenhum metodista, porque tem igrejas metodistas que são igrejas também que não é que isso não quer dizer que um líder de uma igreja tomou uma decisão que a igreja toda está de acordo. Temos que ver isso, irmãos. Por isso que está havendo uma demanda muito grande de pessoas saindo. Está havendo um êxodo muito grande de determinadas denominações procurando igrejas bíblicas, porque existem igrejas hoje que não pregam mais Jesus Cristo, nem o verdadeiro evangelho, o original evangelho, que é o cristocêntrico, mas estão dizendo, eu ouvi já pregações, e um irmão, inclusive da denominação que anteriormente, há alguns anos, eu pertencia, que hoje, graças a Deus, Deus me colocou à luz, né? Embora eu precisei passar por muitos processos difíceis, porém, compreendi. Então, quero dizer para vocês o seguinte, eu vi um pregador desta denominação pregando assim, devemos ensinar as crianças, devemos ensinar elas a orar o Pai Nosso, devemos adorar a Deus, não importa a quem você crê. Olha, irmão, como não importa? O irmão, ele foi muito infeliz nessa colocação, certo? Só para os irmãos terem uma ideia, se quiserem saber se isso é realmente, mande um e-mail para o meu e-mail e peça alguma coisa referente a isso. Eu, no e-mail, enviarei para você um vídeo onde esse irmão está pregando isto, certo, irmãos? Se bem que já tenho aí um vídeo no meu canal, posso até mandar o mesmo vídeo, mas todavia eu pego de outro canal para que ninguém venha dizer que fui eu, né? E não quero, eu não sou eu em nada, eu não sou nada. O que eu estou falando aqui está na Bíblia, não sou eu, irmão. Eu não vou pregar nada que não está escrito, certo, irmãos? Porque se você me perguntar, eu provo para você dentro das Escrituras, ok? Então, irmãos, esse movimento foi criado na Holanda no ano de 1948, como já disse, por John Mott. Enfim, nós podemos observar que essa motivação, que essa comunhão, ou melhor,
que eles querem ter, ou muitos já estão aderindo a essa comunhão de ecumenismo, né? Olhando aparentemente, você diz assim, isso vai ser bom, vamos estar tudo junto, vai ser uma unidade, vamos mostrar o amor. Isso não é bom. Sabe por quê? Porque nós já lemos aqui, ó. Acabamos de ler aqui. Como é que as trevas vão ter comunhão com a luz? Quer dizer, não estou falando de religião, não estou falando nada disso, estou falando de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, se estivesse hoje aqui, você acha que ele teria comunhão com alguém que adorasse a Moloque? Mas essa doutrina não existe hoje. Bom, aparentemente com o nome ela não existe. Mas nós sabemos que centenas e milhares de crianças desaparecem no mundo. Deus guarde a nós e os nossos para que não aconteça isso nem na vida de vocês. Que o Senhor proteja a todos em nome de Jesus Cristo, com a capa da sua proteção, para que nenhum mal aconteça em cada um de nós, em cada um de vós. Mas por quê? Muitos estão usando essas pequeninos para até oferecerem ao próprio Satanás como sacrifício para poder obter alguma coisa terrena. Isso já é provado, até mesmo muitas pessoas, se formos pesquisar na internet, nós vamos descobrir que até já houve casos que foram descobertos pela polícia e etc. Isso não vou entrar em detalhes, mas vocês pesquisem e vocês vão ver. Então, irmãos, isso existe. Embora não exista o Moloque, mas aquele espírito que operava, porque Moloque era apenas uma estátua, era apenas uma idolatria que não servia para nada. Se derrubasse, nem aquelas pedras que estavam feitas ali não serviam, acho que para nada. Para mim seria um monte de entulho, que para mim não servia para nada. Mas o problema não estava ali. O problema estava no espírito que dominava a mente das pessoas e trazia elas a um caminho de trevas. E hoje existem crenças que fazem parte do ecumenismo, que também acreditam em sacrifícios de animais, sacrifícios aos demônios. Então, irmãos, como que uma igreja de Cristo pode ter comunhão, pode andar de mãos dadas no pluralismo com uma denominação satânica? Não pode, não há como, não tem jeito, porque Cristo é a luz e o diabo é as trevas, não teria condições. Então, irmão, essa ideia de ecumenismo, irmãos, ela demonstra que não tem nenhum tipo de jeito para isso dar certo. Ao contrário, isso perante os homens que não leem ou que leem as escrituras, mas acham que pode resolver o problema, estão totalmente deturpando a palavra de Deus e levando o evangelho para outro espaço, para outro caminho. Então isso é perigoso, mas infelizmente vem sendo introduzido, as suas estratégias adaptadas, e realmente nós estamos vendo que isso está acontecendo atualmente para cumprir a própria palavra de Deus, que o Senhor está próximo em voltar. Mas eu quero dizer, embora falei o nome de alguns que apoiaram esse movimento, que o fundador, sem dúvida, nós não podemos, a sua origem, né? A sua promoção, a sua divulgação, eu sei que muitos vão me contrariar, ela reside em Satanás, o pai da mentira. Então, como pode a mentira andar de mãos dadas com a verdade? Então, irmãos, o ecumenismo
realmente é uma coisa ruim. E está tornando a querer prevalecer pela imposição de uma religião estatal. Ela forma uma federação de igrejas e ela então depois toma a conta como se ela fosse a cabeça. Cria uma igreja ligada com o Estado. O Estado sendo dominado também pelo mesmo jeito, pela mesma forma, pelo mesmo idealismo do anticristo. Então, seria assim um trabalho que já foi planeado, já foi planejado para querer enganar os cristãos verdadeiros, aquele que prega o verdadeiro evangelho, não aquele que prega aquilo que vem na sua cabeça, mas aquele que prega o evangelho genuíno, que diz que o pecado não tem comunhão com Deus e Deus não tem comunhão com o pecado. Deus odeia o pecado, essa é a realidade. Porém, Deus ama o pecador. Por isso que ainda esses dias fiz um vídeo a respeito desta parte, dizendo que nós, irmãos, que servimos a Deus, não somos melhores do que ninguém, mas temos que estar centrados em Cristo Jesus. E Cristo Jesus jamais, nunca, eu tenho certeza absoluta que se ele estivesse hoje aqui na terra, em forma física, provavelmente queriam matá-lo, porque ele ia falar abertamente, porque ele não ia ter não é cuidado, irmãos, mas essa preocupação que nós temos, não que tenhamos medo, mas não queremos perder o canal, porque senão, o que acontece? Nós ficamos sem uma comunicação para transmitir aquilo que Deus nos dá, para o mundo todo ouvir, independente de que goste ou que não goste. O verdadeiro evangelho não fala aquilo que você gosta. O verdadeiro evangelho fala aquilo que você precisa ouvir. Você não vai encaixar o evangelho para que agrade para que aquela pessoa volte na sua denominação ou aonde você realiza o seu culto. Não. O evangelho verdadeiro, ele prega a verdade, independentemente de quem quer que seja que não goste. Até mesmo se aquele da tua denominação, ele tiver a liderança e ele não gostou daquilo que você falou porque você colocou Cristo em frente, se ele vier contra ou até mesmo tirar de você daquele doutrina, daquela organização religiosa, Deus, por certo, com certeza, não haverá nenhum conflito, não pode ter conflito, porque se você está fora de um sistema maligno, de um sistema que quer misturar as coisas, de um sistema que quer andar de bem com todos, infelizmente nós gostaríamos de andar de bem no sentido também espiritual, mas não tem como. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que está praticando um ato contrário àquilo que é bíblico, que ela vai para o céu? Eu não posso que ela vai morar na Nova Jerusalém, porque se a própria palavra de Deus diz que os tais não herdarão o reino de Deus, só herdarão se eles forem aquilo que está ali, mas se eles se reconciliarem com Deus através de Cristo Jesus, que foi o nosso mediador, que expiou os nossos pecados, tomando as nossas dores espirituais, as nossas enfermidades, as nossas feridas. Você volta novamente no 53 de Isaías e lê lá, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E você vai lendo até que vai chegar um versículo que diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos dava paz, ele tomou o castigo sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Ali não está escrito que a salvação veio para ela veio para todos, porém é necessário que todos recebam
Jesus Cristo como seu Salvador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. E dentro do ecumenismo, todas as doutrinas e todas as formas doutrinárias ou crenças, elas seguem para um caminho e esse caminho chega ao mesmo Deus. E isso é mentira. Se a pessoa caminha na mentira, como é que ela pode chegar na verdade? Isso é totalmente errado e sem contextualização bíblica e sem nenhum apoio das escrituras sagradas. Então, irmãos, isso nós temos que entender. Por isso, fugir de tais coisas. Existem denominações que estão maquiadas e que você olha e você pensa, não, aqui não vai se misturar. E já se misturou, ela já está contaminada. Por isso você percebe que ela está sendo esvaziada do Espírito de Deus. Porque lá não entra mais, não manifesta mais a verdadeira doutrina, a verdadeira graça que é Jesus Cristo. Então, havendo lá apenas alguma coisa para atrair aquele que está na carne ou que deseja, até deseja salvar a alma, mas naquele momento ele precisa saber como que vai ser o trabalho dele, como é que vai ser, se ele vai ter um carro, se ele vai comprar uma casa. Então, esses tais falsos profetas, eles fazem uma pregação para te iludir, dizendo que todo ano vai melhorar. Isso eu estava cansado de ouvir da onde eu vim. E não melhorou nada até hoje. Ah, mas para mim melhorou. Para você melhorou. Porque Deus quis. Mas não é assim que funciona. O Senhor não veio aqui para pregar para nós prosperidade. Nós não somos pessoas que acreditam. Os cristãos, nenhum deles teve prosperidade financeira. Observe, Paulo foi degolado. Pedro diz a história, isso diz a história, você não vai encontrar na Bíblia. Mas como é que eu não pode pregar algo que não está escrito? Não está escrito, mas eu estudei para isso, fui em busca, aleluia, porque se fôssemos escrever, disse João, tudo o que aconteceu não caberia em livros. Então, outra coisa, existiam historiadores na época, e existem livros de historiadores daquela época, como Heródoto, que foi um grande historiador, que acompanhou na época de Jesus Cristo, muitas coisas escreveu no seu livro, e ficou até hoje, se você procurar, é difícil encontrar, porque, é claro, muitas coisas estão sendo escondidas para que você não enxergue. Você não enxergando, você está sendo guiado como um cego por outro cego, e um cego guiando o outro, ambos cairão na cova. Você está entendendo, irmãos? Então, isso é ecumenismo, é perigoso, não é bíblico, nem é cristão, certo, irmãos? Ele não é cristão, ele tem sim, aleluia, uma parte que fala que crê em Jesus Cristo e fala que crê também na vida eterna. Eles falam, falar, mas não praticam, falar, mas no fundo é mentira, porque se eles falam que eles têm Jesus Cristo, que eles temem a Jesus Cristo, eles não podem pintar a figura de Satanás como ela está se manifestando. Ele vem como um anjo de luz, pregando um outro evangelho, para que você seja enganado pela benção, pela profecia falsa e pelo engano. Então tenha cuidado e observe se é bíblico. Se não for Bíblia, se não for Jesus Cristo, corra, porque senão você corre o risco de perder a tua alma. Certo, irmãos? Então, isso quer dizer o quê? Dentro de uma perspectiva, de um olhar assim, rápido para terminar o vídeo, isso quer dizer assim, eles estão dizendo que todo caminho leva a Deus. Não tem precisão de eu procurar, eu posso ser isso, posso ser daquilo, mas se perguntar, você crê em Deus? Creio em Deus. Aí você observa que deuses existem muitos deuses. Tem pessoas que se endeusam a si mesmo, mas o eterno, o Deus único, só tem um, que enviou o seu unigênito Filho, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, nome dado sobre todos os nomes. Não importa que em Israel eles chamam ele de Yeshua HaMashiach, ou que na Itália ele é chamado de Jesus, ou que no inglês, deixa eu ver se eu consigo pronunciar, é Jesus Christ, né? Não importa, está falando da mesma pessoa, do mesmo ser divino, homem, verdadeiro Deus, Jesus Cristo.
Ele não vai ter comunhão nunca com o pecado, mas ele veio para dar oportunidade para o pecador. Ele derramou sangue por toda a humanidade. Então está perto a salvação de todos, mas muitos não querem, preferem o caminho largo, porque ali então pode-se fazer o que quiser. Então muitos vão aderir a esse ecumenismo e pronto, vai ficar nisso, e muitos por causa disso serão enganados pelo anticristo, que já está às portas, e poderão então, irmãos, perder a salvação eterna. Esse é o plano maléfico do inimigo das nossas almas. Lutemos, combatemos pela fé, como disse Paulo no livro aos Efésios, aleluia, num versículo que diz: armai-vos, pois, de toda a armadura de Deus, capítulo 6 de Efésios. Primeiro vai falar da obediência dos filhos com os pais, e dos pais como tratar os filhos, e dos filhos como tratar os pais, e depois vai chegar nesse trecho que fala: no demais, irmãos meus, eu não me lembro o versículo, mas vou falar aqui. Eu não me lembro qual o número do versículo, mas diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E já está acontecendo, irmão. Eles estão querendo infiltrar estas coisas aonde que teria que ter a palavra de Deus, para que haja uma mistura, uma contaminação na alimentação, e muitos então deixam até de crer, porque já não sabem mais em que crer. Mas aqui está a resposta: creia em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E não troque Jesus Cristo por nada. Seja você cristão, fiel a Jesus Cristo, e dentro da palavra de Deus você encontrará um único caminho, que não há diversidade. Um caminho, sim, que quer libertar aqueles que estão nas trevas, que querem libertar aqueles que estão na prostituição, que quer libertar aquele que está no vício, no crime. Esse é o caminho. Ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Ele é amor, mas você quer que ele faça do jeito que você acha que tem que ser feito. E ele não é teu empregado nem meu. Ele vai fazer do jeito que o Pai mandou. E o Pai mandou e ele fez. Ele morreu por você e por mim. Derramou seu sangue. No terceiro dia ressuscitou. Agora resta-nos seguir a Cristo e sermos cristocêntricos. Seremos perseguidos. Poderemos até ser mortos, como muitos já foram e ainda estão sendo. A corrupção está em toda a terra. Governos, reinos, homens que fazem as leis e deturpam as próprias leis, elas servem para benefício próprio, porém para os outros, ele usa aquela mesma lei que ele criou para danificar a vida do seu próximo. Irmão, Deus pedirá conta no dia final a todos esses homens, e ali não vai ter escape. Ali não adianta ele dizer que é juiz, que ele é promotor, que ele é isso, que ele foi um grande homem na terra, que ele teve muita autoridade ou tinha muito dinheiro. Não vai adiantar nada. Ali só vai adiantar se o nome dele estiver escrito no livro da vida. Se não estiver, olha, irmãos, infelizmente eu tenho que falar, porque nós não temos prazer, nem Deus tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta. Mas eu tenho que dizer aqui abertamente: os que não crerem em Jesus Cristo e os que não forem pelo caminho das sagradas escrituras, da palavra de Deus, que estão querendo até descaracterizar, dizendo que ela só contém. Entenda, irmão, uma coisa: a palavra de Deus é a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse, aleluia, examinai as escrituras. A palavra examinar no sinônimo: estudar, pesquisar, analisar, esmiuçar. Então, se alguém falou para você, não é para estudar, não é só para ler, já é um espírito do anticristo. Você já está percebendo que contrariou o que Cristo ensinou. Tenhamos cuidado, guardemos a palavra e por causa de Jesus Cristo herdaremos pela sua misericórdia o reino dos céus. Deus abençoe a todos e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do nosso eterno Deus através do Espírito da graça, Ruach HaKadosh em hebraico, seja sobre cada um de nós para todo sempre. Amém e amém.